Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e em conjunto com a Prof. Márcia, elaboramos a nossa aula de número 10. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre a arte pré-histórica. Os nossos objetivos da nossa aula de hoje são identificar e compreender a arte desse período como fato histórico da humanidade. Vamos também contextualizar as diversas culturas. Na nossa aula de arte, está ligado ao homem que há milhares de anos foi utilizando de representações do seu cotidiano, das comunidades em que ele vivia e através também das pinturas em rochas e também nas cavernas, pessoal. Então, só conto para vocês, primeiro ano, que a pré-história é a etapa mais antiga da humanidade. Corresponde ao período da história que antecede a invenção da escrita. Evento que marca o começo dos tempos históricos já registrados na humanidade. E vocês sabiam que muito antes de ter computador, celular e até mesmo falar, ou até mesmo os próprios seres humanos começarem a falar, eles se comunicavam de outra forma, de formas diferentes. A comunicação é algo muito antigo. Os símbolos das placas que hoje conhecemos partiram de códigos e desenhos que começaram a ser feitos há milhares de anos atrás. Os homens das cavernas, eles criaram um jeito de registrar o seu dia a dia. As lutas, as caças, as festas e até mesmo a família através de pinturas que eram feitas no interior das cavernas. As cavernas eram locais que eles moravam, que eles se abrigavam, tanto do frio quanto também do calor e de animais ferozes. E essas pinturas, primeiro ano, elas são chamadas de arte rupestre, né? Ou pintura rupestre também. Então, nós chamamos de arte rupestres as criações artísticas feitas em rochas durante esse período, durante a pré-história. Como vocês podem ver aqui do ladinho, nós temos alguns desenhos representando o sol, representando também animais que eram daquela época. E vamos ver alguns exemplos dessa arte rupestre. Então, no primeiro a gente tem ali a representação de homens, certo? Com flecha, com o que se proteger. De um lado, temos também vários animais. Ali a gente pode perceber que parece um boi, uma vaca. E as pessoas indo caçar, né? Justamente buscar o seu alimento. No segundo momento, a gente também tem outros animais, tem várias pessoas caçando, provavelmente esse animal era de um porte bem grande. E embaixo a gente também tem a representação de animais. A gente não sabe ao certo o que eram, mas era dessa forma que o homem pré-histórico enxergava o seu cotidiano. E as pinturas rupestres, pessoal, elas estão espalhadas pelo mundo todo, inclusive, pessoal, aqui no Brasil. No Brasil, nós temos um lugar chamado Serra da Capivara, que fica no Piauí, com várias cavernas cheias de pinturas de arte rupestre, pessoal. E a gente tem aqui as pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara. Então aqui nós temos uma representação também, como vocês podem perceber, o homem pré-histórico, ele registrava o seu dia a dia. E o dia a dia desse homem pré-histórico era o quê? Cuidar da sua família, mas também buscar alimentos para essa família, se abrigar. Então, boa parte dos registros históricos vão contar um pouquinho
os fatos de ter animais, de se reunir em comunidade, como é nessa primeira imagem aqui, que nós vemos vários animais. Aqui, a princípio, é a representação mais humana de uma pessoa. Num segundo momento, só registro de animais, que a gente não sabe quais são, mas parece ali um veado ou um outro animal que eles estão representando, pessoal. E para realizar a pintura, eles utilizavam os materiais como o sangue do animal, que era caçado e que servia, além de utilizar o pigmento do sangue, eles também servia para alimentação. Também pegavam as cascas de frutas e legumes que eram espremidos e o que sobrava eles também utilizavam como pigmento, como forma de registro. Pegavam também pedras, terra e entre outros materiais que estavam disponíveis ali para eles. E eles faziam pincéis com gravetos, com os pelos de animais ou com as próprias mãos. Então aqui a gente tem um registro que o homem, ou a mulher pré-histórica, ele também registrava com as mãos o pelo dos animais que eles caçavam, que servia de alimento, que servia também de pigmentação, eles utilizavam como pincéis. Então aqui a gente tem um registro também numa caverna de várias mãos. Então significa que esse homem pré-histórico pintava também com as mãos. Uma curiosidade sobre a arte rupestre, primeiro ano, é que havia toda uma mágica ao entorno dos desenhos representados e que o caçador ele acreditava que pintando o animal ele conseguiria capturá-lo durante uma caçada. Então ele ficava observando por algum tempo e o que ele fazia? Ele ia fazer esse registro, ia fazer uma arte rupestre. Depois de um certo tempo, ele iria caçar. E segundo o que ele pensava, era que daria sorte, que ele conseguiria capturar aquele animal. Na pré-história, além das pinturas rupestres, também faziam gravuras rupestres, que eram feitas a partir de incisões ou até mesmo corte nessas rochas, de modo que as imagens ficassem gravadas na superfície. Então aqui nós também vamos ter um exemplo que, além de eles utilizarem pigmento, eles já faziam, cavavam a rocha e esculpiam mesmo. Então o registro ficava mais profundo e também mais durável. Consideravam-se que para fazer as gravuras rupestres, eles usavam ferramentas pontiagudas, com pontas de ossos ou também de pedras. Pontiagudos é quando é uma pontinha bem fininha assim, para que eles pudessem talhar essa pedra, esse local. Então aqui eles têm mais uma representação de pessoas, como se estivessem mesmo caçando. Aqui a pessoa está segurando, a princípio, uma representação de um machado. E aqui são os instrumentos que eles utilizavam, essa forma de ferramentas. Então tinha já pedras bem pontudinhas, gravetos mais pontudos. Então tudo isso eram ferramentas daquela época. E qual é o significado será de arte rupestre primeiro ano? Os seus significados iam além da representação ou até mesmo decoração, simbolizando para os povos primitivos os próprios animais do mundo real. Então aqui nós temos a representação a princípio olhando, parece o quê? Um boi, um mamute, um animal bem grande. Então vai além da questão da decorativa, ele simbolizava mesmo o dia a dia desse homem pré-histórico. E não podemos dizer que os povos da pré-história, eles foram os primeiros artistas da humanidade, com as suas pinturas, com as gravuras e todos os equipamentos dessa época que já eram considerados uma tecnologia.
Hoje é uma tecnologia mais arcaica, mais antiga, mas para eles era a tecnologia da época. Então eles eram os primeiros artistas da humanidade. E assim, primeiro ano, nós vamos concluindo a nossa aula de arte de hoje. Não esqueça de fazer as suas atividades. Eu e a professora Márcia agradecemos a presença de vocês. Até a próxima aula, pessoal!